iremos fazer a leitura das atividades e das sugestões de possíveis respostas. Lembrando que essa semana, na sexta-feira, finalizamos o PET 5. Então, vou disponibilizar a semana 4 na quarta-feira, ok? A atividade 1, leia a informação a seguir sobre pronome relativo. Esse texto traz informações sobre os pronomes relativos, que fazem referência a termos anteriores dentro de um enunciado. Os pronomes relativos substituem termos anteriores, para que o texto não fique repetitivo ou cheio de orações curtas, né? Por exemplo, Pedro foi à feira, Pedro comprou maçã, Pedro comprou uva, Pedro comprou laranja. Bom, cheio de orações curtas. E o texto fica repetitivo, não é legal, tá? Temos os pronomes relativos invariáveis, que, quem, onde, tá? Eles não mudam, eles estão sempre nessa forma, que, quem, onde. E temos os variáveis, que eles mudam. Tem o feminino, tem o masculino, tem no singular e tem no plural. Por exemplo, o cujo, que pode modificar para cuja, cujos, cujas. Quanto, que é quanta, quantos, quantas. E o qual, a qual, os quais, as quais. Eles se modificam de acordo com os termos antecedentes, anteriores, que eles se referem, tá bom? Vamos lá para a atividade. Está na página 13. Leia o texto e responda as questões a seguir. O texto é este aqui, mocinho ou vilão, né? Nós não iremos fazer a leitura dele, né, total dele, porque nós já ouvimos na primeira semana do PET 4, tá? Para responder as questões, importa fazer a leitura da parte final, tá? A partir de os resultados disso são dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. Dano à saúde do consumidor, que ingere vegetais contaminados. E dano ao meio ambiente, pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Tá? A questão número 1 indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. Tá? Então, temos aqui os pronomes relativos destacados. Que, tá bom? Então, o que? Ele se refere a qual? Então, nós temos que prestar atenção no que? No verbo, tá? Também? Então, vamos lá. Dano à saúde do trabalhador rural, que, em geral, aplica o produto sem proteção. Quem aplica o produto? Né? A gente faz a pergunta, quem aplica o produto, né? Que está aplicando o produto? O trabalhador rural, tá bom? Que ingere vegetais contaminados. Quem que estava anteriormente, lá no texto, a gente pode verificar que está anterior ao que e está ingerindo os vegetais contaminados. Quem está ingerindo? O consumidor. Tá? C. Dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. O que prejudica, né, das minhocas aos peixes? O dano ao meio ambiente. Tá? O dano ao meio ambiente causado pela poluição das águas e dos solos, né, prejudica desde as minhocas até os peixes. Tá bom? Questão 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Como ficariam as frases? Então, aqui, iremos reescrever as frases da questão 1, alterando os pronomes relativos, ou seja, substituir o pronome que por outro possível, que manterá o sentido e não modificará a construção da frase. Tá? Então, a gente reescreve as frases. Nós vamos apagar o que. Então, dano à saúde do trabalhador rural. Nós vamos substituir o que pelo quem ou pelo qual, tá? Letra B, que ingere vegetais contaminados. A gente apaga o que e a gente substitui por quem ou qual, tá? Quem, o consumidor, né, ingere vegetais, ou o qual ingere vegetais, tá bom? O quem serve para pessoas.
O qual, ele serve para pessoas, mas também serve para objetos e situações, tá? Então, letra C, dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas que prejudica das minhocas aos peixes. Então, o dano ao meio ambiente está se prejudicando das minhocas aos peixes, né? Nós vamos apagar o que e podemos substituir por o qual, né? Dano o qual prejudica das minhocas aos peixes. É bom que evita ambiguidade também, né? O duplo sentido. Agora a questão 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Essa questão refere-se à cadeia produtiva dos alimentos, tá? Então, responde desta forma: produtor e consumidor. O produtor produz os alimentos para o consumidor. O consumidor consome os alimentos produzidos pelo produtor. A causa dessa produção é dano ao meio ambiente, tá? Temos uma consequência negativa. Mas era para responder dessa forma? Não necessariamente. Mas achei melhor responder dessa forma porque facilita a compreensão, tá? Poderíamos também responder em prosa. O trabalhador rural, né, o produtor, está na ponta inicial, ele produz os alimentos para o consumidor, que é o alvo final, o qual ingere a produção. A produção causa dano, né, uma consequência negativa ao meio ambiente. Tá? Poderíamos fazer assim também. Agora, atividade 2. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Na página 14, temos um texto. Ele fala, né, sobre um estudo sobre os benefícios de caminhadas curtas. E diz que é suficiente 10 minutos apenas de exercício leve, já melhora a memória. Eu espero que você já tenha lido esse texto, né, em casa. E vamos para as questões para ganhar tempo. Questão número 1. Preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável, e a quem ele se refere. Então, para a resolução da questão 1, é necessário que você leia o texto com atenção nos pronomes relativos destacados. Tá? Então, na primeira coluna, nós vamos escrevê-los. Eu coloquei em cor diferente apenas para diferenciar. Tá? Na segunda coluna, nós vamos dizer se ele é variável ou invariável. Todos esses aqui são invariáveis. Tá? Na terceira coluna, nós vamos falar sobre o referente, né? A quem esses pronomes estão se referindo lá no texto, tá bom? Então, o primeiro que refere-se a momento, né? O momento de 10 minutos. O segundo que refere-se aos indivíduos que não realizaram a tarefa. O terceiro que refere-se aos participantes. O quem refere-se a Michael e Asa. E o último que refere-se às pessoas que se exercitaram, tá? Na atividade 3, que está na página 15, leia a informação abaixo sobre os modalizadores discursivos. Na atividade 3, temos essa leitura, né? O informativo sobre os modalizadores de discurso. Na fala, nós temos a entonação e os gestos, para demonstrar nossos sentimentos e opiniões. Já no texto escrito, temos os modalizadores do discurso. Eles revelam as intenções do enunciador, a posição de quem escreveu o texto, tá? A opinião. Há diversos tipos de modalizadores discursivos. Temos os modos verbais, né? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Cada um indica uma coisa. Por exemplo, o indicativo, né? Sabemos, sairei, viajei, né? Indica o quê? Certeza. O imperativo, né? Use máscara, indica conselho, obrigação ou permissão. O modo subjuntivo, né? Quando eu acabar, se eu fosse, que ele venha. Subentende dúvida, possibilidade, suposição, tá? Temos os verbos auxiliares. Poder, dever, ter, né? Por exemplo,
Então, você pode aprender remotamente, ou ele deve chegar logo, ou ainda, ela teria falado, né? Indicando, esses verbos auxiliares indicam que uma possibilidade, um desejo, tá? Temos os adjetivos, né, que caracterizam os substantivos. Temos os advérbios, né, talvez, certamente, inevitavelmente, né, e outros mais. Esses modalizadores, eles podem indicar, né, que o autor do texto expressa uma certeza, uma possibilidade, um julgamento, uma obrigação, um sentimento, tá bom? Leia o texto e responda as questões, página 15 e 16. Esse texto agora que é um artigo de opinião, né? Discursa sobre as mudanças ocorridas no Rio de Janeiro por causa das competições olímpicas. O ponto destacado e defendido no texto é a segurança. O problema discutido é que ela, né, a segurança, está concentrada em determinadas áreas e outras está sem nenhuma proteção, tá bom? É importante que você leia o texto e tenha atenção nesses modalizadores destacados. A questão número 1. Veja as expressões destacadas no texto e classifique a qual modalizador cada um pertence. Estamos aqui na primeira coluna, expressões modalizadoras. E na segunda nós vamos classificá-las, tá? A modalização ela pode ser bem evidente, né, bem destacada, e às vezes ela pode ser contida, né, discreta. Inevitavelmente indica certeza. Inicialmente indica começo, né, vai apresentar a tese. Se por um lado indica possibilidade. Certamente indica certeza. Efetivamente, julgamento. Vergonhosamente, julgamento também. A questão número 2 e última desta semana é: qual a importância dos modalizadores para esse texto? Eles revelam o posicionamento do autor em relação ao tema, né? Estão revelando, né, a intenção, a opinião do autor diante do tema, tá bom? Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigada por assistir até o fim e até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.